Pessoal, começando o nosso estudo de princípios do direito penal, ok? Então, antes de dar início, da largada desse nosso estudo de princípios, vou citar aqui algumas noções de princípio jurídico, né, para a gente ter uma ideia do que vem a ser os princípios. Bom, segundo o mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, ele define o princípio jurídico da seguinte maneira: mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce desse sistema, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica, a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico ou harmonioso. Bom, já João José Leal nos diz o seguinte: os princípios e ideias tornam-se indispensáveis a uma correta e perfeita aplicação da lei, fazendo com que esta venha a realizar o importante fim a que se propõe, o direito, ou seja, disciplinar a convivência social. Assim, os princípios gerais do direito podem ser encarados como fonte formal secundária do direito penal diante de uma eventual omissão da lei, uma lacuna, ou quando a aplicação desta venha a ofender o sentimento mais puro de justiça. Seria o caso, por exemplo, de se condenar alguém pela subtração de uma caixa de fósforos ou de um maço de cigarros. Se isto efetivamente ocorresse, é certo que não estaríamos atingindo o grande fim do direito, que é a realização da justiça. Ok? Então, com esse preâmbulo, eu abro o nosso estudo de princípios do direito penal. Ok? Vamos começar então falando sobre o princípio da proibição da analogia in malam partem. Lembrando que sempre analogia é regra de integração e não de interpretação da lei penal, tá? Já falamos disso, consulte nossa playlist, acesse, dê seu like se você gostou, se você não gostou não tem problema, coloque a sua mensagem ali, externando um estudo que você gostaria ou alguma coisa que você não entendeu, enfim, tá? Dê seu like lá, beleza? Então tá. Princípio da proibição da analogia in malam partem. O corolário da legalidade proíbe a adequação típica do crime por semelhança entre fatos. Ou seja, in malam partem, se for para prejudicar o réu, nem pensar, tá? Análise doutrinária. Ximenes de Açúa e o mestre Nelson Hungria manifestam-se contra o agasalho da analogia in bonam partem, ou seja, para beneficiar o réu. O primeiro, alegando que idênticos resultados podem ser obtidos em virtude de uma interpretação teleológica, ou seja, teleológica, estudo da finalidade, in bonam partem, quando a norma penal não for incriminadora. Norma penal não incriminadora, é nesse sentido que é o in bonam partem. Bom, onde eu estava? Interpretação teleológica e sistemática como resultados progressivos. E o Nelson Hungria afirma dizendo o seguinte: há pouco espaço para a aplicação da analogia in bonam partem, ou seja, para beneficiar o réu. Então, você vai consultar em outras doutrinas que a analogia in bonam partem quando a norma penal não for incriminadora, norma penal não incriminadora. Ok? Posicionamento mais largo, mais aceito, majoritário da doutrina nos diz o seguinte: grande parte da doutrina considera que, quando a norma penal for não incriminadora, será passível de aplicação analogia in bonam partem, ou seja, aquela que é para beneficiar o réu. Faremos melhor análise desse assunto quando nós estivermos na parte da aplicação da lei penal, ok? Princípio da irretroatividade da lei penal.
onde é que está essa previsão legal? Já estou aqui com o meu vade-mecum, tá? Vamos lá. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso 40, tá? Artigo 5º. Já estou no artigo, inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, tá? Princípio da irretroatividade penal mais severa. Previsão legal, artigo 5º, inciso 47, deixa eu até marcar aqui. Inciso 40, melhor dizendo, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Nós temos também o Código Penal. Vamos abrir aqui rapidamente artigo 2 do Código Penal. Tá aqui, ó. Lei penal no tempo, artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, os efeitos penais da sentença condenatória. E o seu parágrafo único do artigo 2º que eu acabei de ler. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lembra que sentença é uma coisa, sentença judicial transitada em julgado é outra. Como assim? Calma que eu explico, eu estou aqui para isso. Olha só, a sentença é exarada, o juiz de primeira instância, juiz monocrático, né? Juiz singular, o juiz de primeira instância, monocrático, singular, ele dá o quê? A sentença. Tranquilo. Você vai, você perdeu, você é o réu, você sucumbiu, você não gostou da decisão, você vai fazer o quê? Entrar com recurso. O primeiro recurso que você vai entrar para combater a sentença é a apelação. E aí, meu amigo, recurso para cá, recurso para lá, tranquilo. Vai até a última instância. Na última instância vem o quê? Sentença condenatória transitada em julgado. O que quer dizer com isso? Não cabe mais recurso. Ok? Então veja, sentença é uma coisa. O juiz de primeira instância te dá uma sentença. Se você aceitar, tranquilo. Se você não aceitar, você vai recorrer. Ninguém é obrigado a recorrer. Inclusive, nossa playlist já tem falando sobre recurso. Tá? Consulte nossa playlist aí. Então é o seguinte, sentença judicial transitada, no caso, sentença condenatória transitada em julgado, não cabe mais recurso, tá ok? Já falamos sobre isso, mas é sempre bom reforçar, tá? Parágrafo 2º do artigo 2, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos, melhor dizendo, anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Estamos no princípio da irretroatividade da lei mais severa, tá? A lei posterior, ou seja, a lei nova, mais severa, é retroativa. Ela não aumenta. Por exemplo, fulano de tal cometeu um crime, pena de 5 anos, tá? A lei posterior, lei nova, aumenta para 15. Vai aumentar a lei? Não, ela não retroage para prejudicar o réu, nem pensar. A lei nova, lei posterior, mais severa, é irretroativa. A posterior, mais benéfica, é retroativa. Se a sua pena foi condenada a uma pena de 10 anos, tá? 10 anos, regime fechado, de repente, há uma mudança em que agora essa lei não é mais o preceito. Aí aquela parte que eu falei sobre preceito primário, preceito secundário. Agora o preceito secundário que vem a pena mudou para 5 anos. Meu amigo, esse mesmo crime, esse mesmo fato típico, preceito primário, que dizia que você cometeu tal crime, pena, preceito secundário, 10 anos. Agora vem uma nova lei, ou seja, a lei posterior é mais benéfica. Ela de 10 anos baixa para 8, baixa para 5 anos. Aí te beneficia. Beneficia o réu. Beneficia, no caso, o preso. Ok? A lei posterior, a lei nova, mais benéfica, ela sim é retroativa. A lei anterior, a lei velha, a lei antiga, mais benéfica, é ultrativa, ou seja, eficácia da lei após a cessação de sua vigência.
Quanto à ultratividade da lei, nós vamos falar justamente na hora da aplicação da lei penal. Aí eu vou tratar melhor dessa parte da ultraatividade. Mas já dei aqui já uma luzinha aqui, né? A lei nova, mais severa, é irretroativa. Você cometeu um crime e sua sentença foi sentença penal condenatória de 5 anos. A lei nova, para esse mesmo tipo penal que você cometeu, aumentou para 10 anos. O crime de colarinho branco, corrupção, não sei o quê. Era 10 anos. Agora aumentou para 20, meu amigo. Eu fui condenado a 10 anos, vou cumprir 10 anos. Por quê? A lei nova, ela não retroage, tá? Para prejudicar o réu. Agora, se a lei nova for mais benéfica, é retroativa. Eu fui condenado a 10 anos. Né? Mas aí, a lei nova, pelo mesmo tipo penal que eu cometi, mudou de 10 para 5 anos. O advogado, o defensor público, vai solicitar ao juiz da execução penal, não é o juiz que te condenou, mas o juízo da execução penal, para mudar o teu regime ali. Já não é mais 10 anos, já é 5. Então o advogado, o defensor público, vai fazer esse ajuste aí. O mais importante é a lei nova, a lei posterior, a lei nova, mais benéfica, sim, ela retroage para favorecer o apenado, o condenado. Bom, como é evidente, a irretroatividade da lei penal consubstancia a garantia e a estabilidade do ordenamento jurídico. O que ele quer dizer com isso? Segurança jurídica. Ora, se eu fui condenado a um crime, condenado a 5 anos, lá, estou preso lá. Daqui a pouco aumentou para 7 anos. Tu vai ter que ficar mais 2 anos. Daqui a pouco, um certo tempo, eu já para fechar os 7, olha, aumentou para 10. Meu amigo, aí não dá, né? Aí não há segurança jurídica nenhuma. Então, ele quer dizer, com essas minhas poucas palavras aqui, que eu interpretei, o seguinte: a irretroatividade da lei consubstancia a garantia e a estabilidade do ordenamento jurídico, sem o qual não haveria condição preliminar de ordem e firmeza nas relações sociais e de segurança dos direitos individuais. A lei penal mais benéfica é a única que tem esta atividade, ou seja, é retroativa. Como já falei, fui condenado a 10, mas a lei nova, a lei posterior, diz que para aquele mesmo tipo penal que eu cometi, o preceito secundário mudou de 10 para 5, de 10 para 8. Opa, estou dentro, né? Vou ser beneficiado. Por quê? Porque ela é extra, ela tem, a lei penal mais benéfica, ela tem extra atividade, é retroativa. Quando nova, a lei posterior, é ultraativa. Quando anterior, antiga. Bom, vou melhorar isso aqui. A lei penal mais benéfica é a única que tem extra atividade. É retroativa quando posterior, quando é nova. E ultraativa quando anterior, quando antiga. De menos, a sua defende a regra da não extra atividade das leis penais mais gravosas. Vamos trabalhar melhor esse tema quando falar da aplicação das leis penais. Tá? Então, aquela história. A lei anterior, a lei velha, ela é mais benéfica, ela é ultraativa. O que ele quer dizer com isso? Bom, se eu fui condenado a 5 anos, beleza, estou lá cumprindo lá, vou quase fechando meus 5 anos, vem uma lei nova, tá? Aí o que acontece? Só que a lei nova, ela vem aumentando a pena de 5 para 10. Não. Aí nesse caso, a lei que me condenou, a lei velha, a lei anterior, ela, como é mais benéfica, ela é ultraativa, ou seja, ela perpassa essa lei nova mais gravosa, ou seja, que aumentaria a minha pena, mas eu não, porque no meu caso, a lei velha, a lei anterior, é mais benéfica, é ultraativa, tá? Então, em suma, a lei penal mais benéfica é a única que tem extra atividade, ou seja, ela é retroativa quando posterior, quando nova, ou seja, ela retroage para beneficiar o réu, e é ultraativa quando anterior, ou seja, ela perpassa a lei nova mais gravosa. Eu fui condenado por essa lei aqui há 5 anos, vem uma lei nova que aumenta para 10, meu amigo. A lei que me condenou, eu não vou ser. De 5, a minha pena não vai aumentar para 10 não, porque a minha lei que me condenou,
há 5 anos, ela é ultra ativa, ela perpassa essa lei nova. Eu vou continuar cumprindo aquela sentença de 5 anos. Quem, a partir da lei nova, que o mesmo tipo penal que eu cometi, foi condenado pela lei nova, aí, meu amigo, é 10 anos, é 10 anos. Mas eu cometi o mesmo crime que ele, só que a minha lei é anterior. A minha lei é ultra ativa, ela perpassa a lei nova mais gravosa, tá? Então, é por isso que ele fala que a lei mais benéfica, a lei penal mais benéfica, ela tem essa extra atividade. Ela retroage, se for para beneficiar o réu, e ela ultrativa, ou seja, quando a lei nova é mais gravosa, a lei que você foi condenado, que é mais benéfica, vai manter. Condenado a 5 anos, vou cumprir 5 anos. E aumentou o mesmo tipo penal, aumentou para 10, meu amigo. Eu fui sentenciado, por quê? Justamente pela ultratividade da lei velha, da lei anterior que eu fui condenado. Ok? Mas, na aplicação da lei penal, a gente, vamos trabalhar, vamos estudar juntos esse assunto com mais vigor, com mais exemplos, enfim. Vamos falar agora do princípio da fragmentariedade, tá? Dos interesses jurídicos. É consequência do princípio da reserva legal, ok? E da intervenção mínima necessária. O direito penal não protege todos os bens jurídicos de violações, só os mais importantes, os bens tutelados pelo direito penal. É a última ratio, é os mais importantes. Tanto é que se você pegar o Código Penal, ele começa do pior crime e vai amenizando, até chegar ao crime de colarinho branco. Mas ele começa com o quê? Artigo 121, matar alguém. Primeira coisa. Pô, é o mais grave de matar alguém. Quer dizer, então ele tutela o quê? Tutela a vida, é o principal. Aí daí ele vem. Geograficamente, no Código Penal, no seu Código Penal, você vai perceber isso. Que ele começa com o mais grave, crime sexual, não sei o quê, até chegar do funcionário público, colarinho branco, vai amenizando. Mas no início, ele já começa geograficamente, no Código Penal, com os crimes mais pesados, que são tutelados, até porque o bem precioso precioso tutelado pelo direito penal é a vida. Ok? Vamos lá. O direito, a intervenção. Bom, o direito penal não protege todos os bens jurídicos de violações, só os mais importantes, começando pela vida. E dentre estes, não os tutela de todas as lesões, intervém somente nos casos de maior gravidade, protegendo um fragmento dos interesses jurídicos. Por isso, é fragmentário. Este princípio é aceito na doutrina com divergência, tá? Como sempre. Princípio da intervenção mínima ou necessária. Princípio da intervenção mínima ou da intervenção necessária, tá? Quem fala sobre ele é Santiago Mirpug, que o princípio da intervenção mínima se trata de uma exigência de economia social coerente com a lógica do Estado social, que deve buscar o maior bem social com o menor custo social. Assim, após a reforma penal de 1984, da parte geral, aparece um novo direito penal subsidiário, residual, atuando somente quando outras medidas de controle social fracassarem, chamado pelo poder estatal apenas de última ratio, tá? Este princípio da intervenção mínima do direito penal, é também aceito na doutrina pátria, com algumas divergências, é lógico. Em contraposição ao princípio da intervenção mínima, existe o princípio da intervenção máxima, segundo o qual o direito penal deve intervir e resolver qualquer assunto. As soluções apresentadas por outros ramos do direito são secundárias, supletivas, subsidiárias, residual. Aí já não é a última ratio, tá? Bom, a crítica é feita no sentido de que o princípio da insignificância não pode ser aplicado quando o legislador já estabelece casos de conduta de pouca importância. Vou citar aqui o que diz André Luiz Calegari. Tudo parece indicar que a tendência que se considera desejável para o direito penal, no presente e no futuro, é a sua progressiva restrição. Isto enlaçaria com a tradição liberal
que arranca de Beccaria, o Conde de Beccaria, um livro muito bom, e que postula a humanização do direito penal. Parte-se da ideia de que a intervenção penal supõe uma intromissão do Estado na esfera de liberdade do cidadão que somente resulta tolerável quando é estritamente necessária, inevitável para a proteção desse mesmo cidadão. Depois disso, encontra-se a convicção de que é preciso defender o cidadão do poder coativo do Estado. Isso é a visão de André Luiz Calegari, que nos brinda com a sua citação. Bom, o princípio da intervenção mínima, estando o mesmo previsto na Constituição Federativa do Brasil, em seu artigo 98, inciso 1. Vamos ler aqui em loco, artigo 98 da Constituição Federativa do Brasil. A União, no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão, inciso 1, juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Olha só, o artigo 98, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil, que prevê a criação de juízos informais para o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo. Os delitos de menor potencial ofensivo inicialmente foram descritos no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Olha só, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima, não superior a 1 ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial para essas penas não superior a 1 ano. Ou seja, nesse caso de pena máxima não superior a um ano, você vai ser chamado, você cometeu um delito, mas a pena máxima não é superior a 1 ano, você vai ser chamado para fazer o quê? O TCO, né? Termo circunstancial de ocorrência. Você cumprindo um TCO, ali, ou é cesta básica, ou é pintar muro, enfim, você assinou o TCO ali e cumpriu o TCO, meu amigo, não se fala em processo. Sua ficha cometeu um crime primário. Ok? Já tem lá na nossa playlist, na parte de direito penal, de inquérito penal, enfim, só procurar ali que há uma fala nossa nesse sentido do TCO, da pena máxima não superior a 1 ano, que fala dessa lei 9.099. Bom, já a lei 10.259 de 2001, regulamentando os juizados especiais cíveis e criminais na esfera federal, estabeleceu em seu artigo 2º, parágrafo único, o seguinte: consideram-se infrações de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei 10.259 de 2001 os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos ou multa. A mesma lei, em seu artigo 20, a lei 10.259, expressamente proibiu a sua aplicação no âmbito da justiça estadual. Neste caso, é correto afirmar que estamos diante de uma nova definição de delitos de menor potencial ofensivo. Depende. A doutrina mais larga posiciona-se no sentido de que a nova lei é inconstitucional no que se refere à proibição de ser aplicada na esfera estadual, por claramente afrontar o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, que está previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tá? Considerou a lei 10.259 nesse sentido de não poder se estender aos estados, ok? Considerou ela inconstitucional. Bom, vamos falar aqui uma citação do ninguém mais, ninguém menos do mestre Fernando da Costa Tourinho Filho, com muito respeito. Com efeito, segundo ele, se vingasse a diferenciação que a nova lei pretendeu estabelecer, o agente que desacatasse um policial federal seria julgado perante o juizado federal, com direito a todos os benefícios que disso decorrem: transação penal,
procedimento sumaríssimo, etc. Enquanto aquele que desacatasse um policial estadual não teria o mesmo direito, uma vez que o desacato possui pena máxima de 2 anos. Por isso aí fere a Lei 10.259 o princípio da isonomia, que é um princípio constitucional. Está lá no artigo 5º caput, na cabeça do artigo. Ok? Essa diferença de tratamento, obviamente, ofende o princípio da igualdade e evidencia uma total desproporcionalidade na aplicação da norma penal, já que fatos de igual gravidade teriam tratamentos diferentes. A estadual, a combinação da pena é uma. Já a federal, a combinação da pena, sendo o mesmo tipo penal, aqui tem um peso maior, a mão mais pesada aqui, a mão mais pesada, a mão é mais leve ali, negativo, né? Fere o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, beleza? Além disso, a distinção pretendida pela Lei 10.259 de 2001 fere o próprio bom senso. Imagine-se um funcionário público estadual cometendo abuso de autoridade. Seria julgado pela Justiça Estadual Comum e não teria direito aos benefícios legais, porque o crime tem rito especial. Lei 4.898 de 65. Porém, se cometesse o abuso juntamente com um funcionário federal, ambos teriam tais benefícios porque seriam julgados pelo Juizado Especial Federal, segundo a súmula 122 do STJ. Essa interpretação, é claro, não pode ser aceita. Assim, a lei que instituiu o Juizado Especial Criminal Federal afirma que são delitos de menor potencial ofensivo todos aqueles cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Neste caso, atendendo aos princípios da igualdade e proporcionalidade, o artigo 61 da Lei 9.099 foi derrogado. Portanto, entendemos que todos os delitos, cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos são considerados delitos de menor potencial ofensivo. Importante, IPC. Com isso, importante pra caramba. Com isso você pode transacionar, ou seja, TCO, termo circunstancial de ocorrência. Você assinando, você concordando com o termo circunstancial de ocorrência, você cometeu um delito, mas o delito, a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então o que acontece? Você assina o TCO, termo circunstancial de ocorrência, e paga a sua conta ali. Agora, se você não pagar a sua conta, aí vai ter processo. Aí o MP, Ministério Público, na figura do promotor de justiça, vai entrar com uma ação penal, né? Uma denúncia e tal, aí vai ter inquérito. Aí vai ter inquérito não, vai ter processo, desculpa. Mas no caso da pena, não ultrapassa 2 anos, não tem inquérito, não tem nada, meu amigo. Você cumpriu ali, ou vai pintar muro, ou vai da escola, vai fazer TCO, tu assinou, meu amigo. Cumpriu ali, é o cesta básica, o que for, essa transação penal que você fez, através do TCO, você assinou ali e cumpriu, meu amigo, você volta primaríssimo. Você nunca cometeu. Tua ficha é como se nada tivesse acontecido. Bom, a doutrina atenta para o mesmo sentido, chegando à conclusão de que tal lei trouxe nova definição de infração de menor potencial ofensivo e que, por ser posterior, ser uma lei nova, deverá ser aplicada tanto no âmbito estadual quanto federal. Está, pois, derrogado o artigo 61 da Lei 9.099 de 95, no que se refere aos crimes. Princípio da lesividade. Tem um tempinho para ler. Quem descreveu o princípio da lesividade foi Roxin. Cara, se você estuda direito e nunca ouviu falar em o mais recente da atualidade, o top, Zaffaroni, e o mestre Roxin, meu amigo, reveja seus conceitos, tá? Esse doutrinador, ele exerce uma influência extremamente grande, tá? Grandes nomes como Miguel Reale, grandes nomes como Kelsen, tá? Roxin, na área penal, no mundo jurídico penal, Roxin tem que respeitar, né? A gente tem que ler o que ele escreveu com muito tato, né? Dá licença, deixa eu ver aqui. Bom, segundo Roxin, só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de outras pessoas e que não seja simplesmente um comportamento pecaminoso ou imoral. É o que nos brinda Roxin. Assim,
O direito penal só deve ser aplicado quando a conduta lesionar um bem jurídico tutelado. As condutas de cunho moral, por mais escandalosas que sejam, são desprovidas de lesividade para legitimar a intervenção do direito penal, a aplicação do direito penal. Ok? Dá tempo ainda? Eu vou ficando por aqui. No próximo segmento de princípios, vou falar sobre o princípio da insignificância ou crime de bagatela. É aquela história da pessoa furtar ali uma bala todo dia, aquela balinha de 5 centavos. Crime de bagatela, vamos tratar sobre isso. Princípio da culpabilidade. Nullum crime sine culpa. Não há crime sem culpabilidade. Tá? Vamos falar do princípio da humanidade, princípio da proporcionalidade, tá? Ok? Princípio do estado de inocência, ou princípio da presunção de inocência, isso também para a defesa é ótimo. Vamos tratar isso no próximo encontro. Um abraço, fica comigo, eu estou com vocês.